boa noite. E nós iniciamos mais essa partilha com uma certeza absurda de que hoje falaremos sobre algo que já tocou o coração de muitos. É uma certeza de que todos nós já passamos por alguma crise, algum questionamento, e nem sempre nós encontramos as respostas como nós queremos. Mas é tão importante nós tocarmos nesse assunto, e eu já vou chamar o Ricardo para nós começarmos a falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o que não fazer quando a gente está em crise. O que você não deve fazer quando estiver em crise? A crise, ela vem sempre porque nós idealizamos uma coisa e não conseguimos alcançar o que idealizamos. E aí bate sempre aquele questionamento no nosso coração. A gente começa a olhar à nossa volta e começa a pensar o que está acontecendo. A gente realmente fica sufocado dentro de uma realidade, e isso muitas vezes faz com que a gente se maltrate, porque começamos a nos cobrar muito. Então, hoje nós falaremos sobre isso. A Marcilene já até colocou aqui o tema, deixa eu fixar. Obrigada, Marcilene, beijo para você. Nós queremos falar sobre esta realidade. Mas antes de eu chamar o Ricardo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que vão entrar, tem acompanhado essas lives. E eu espero de verdade que você tenha não só acompanhado, mas que você tenha pegado tudo que nós temos falado, essa troca, as nossas partilhas, e você tenha, no mínimo, aproveitado algo para aplicar na sua vida de forma real, de forma verdadeira. Porque é isso que faz sentido. Quando a gente ouve algo, a gente identifica uma realidade na nossa história, e com aquela forma de identificar algo, nós podemos tomar decisões, a gente pode agir. E agir de uma forma madura, de uma forma sensata. Eu falava esse final de semana com uma pessoa que eu queria tanto, se eu pudesse, né, e obviamente não posso, se eu pudesse voltar nos meus 20 anos, ou 25 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, quantas coisas seriam diferentes. Mas hoje também eu agradeço a Deus, porque em meio a cada crise, em meio a cada questionamento, houve também crescimento, houve uma forma de me enfrentar, de olhar para a vida de uma maneira mais honesta, e no meio dessa realidade, ou até mesmo de um caos, encontrar um caminho e uma mudança de rota. Deixa eu chamar o Ricardo aqui de uma vez, ele já entrou. Ei, Ricardo. Oi, Ale, tudo bom? Tudo, aqui tá uma chuva, nossa, difícil. Eu falei, ixi, vamos ficar sem internet. Mas graças a Deus tá indo. Aqui serenando, chuvisco, mas não tá tão forte não. Então tá, Ricardo, hoje nós vamos falar de algo que é muito importante. Talvez, se eu tivesse ouvido antes sobre esse tema, eu não teria passado por tantas coisas que eu passei. O que não fazer quando você está em crise? Talvez lá atrás fosse tudo diferente, hoje também seria diferente. Mas eu começo te perguntando, Ricardo, o que não fazer quando nós estamos em crise? Tá. E eu começo, até antes da gente falar disso, que a gente tem muita coisa, talvez para o público, quem já nos acompanha mais tempo nas nossas lives, já ouviu a gente falando disso muitas vezes, Ale. Mas quem está chegando hoje, talvez seja interessante saber primeiro o que é uma crise, tá? A crise, gente, ela faz parte da vida. Todo mundo passa por crises. Se você não passou, tem um autor, Amadeu Centini, que ele diz assim, ai, daquele que nunca passou por uma crise, que peraí, precisa passar por uma crise. Crise que a gente está falando aqui não é a crise de ansiedade, não é a crise de depressão, nós estamos falando de crises humanas, que você já foi falar, você já introduziu o tema aí. São aqueles momentos da vida de transição onde a gente se sente meio perdido. Vamos pegar aqui de uma maneira bem simples. Aquelas fases da vida em que você se sente completamente perdido, você não sabe que direção tomar, você se sente angustiado e desconfortável, não sabe exatamente com o que é. Isso é uma crise. Todos nós vamos passar por crises, já passamos, e precisamos passar por crises. Porque se nós não passamos por crises, nós não conseguimos administrar e burilar nossa personalidade. A gente vai passando com a vida sempre no superficial. A crise aprofunda a personalidade da pessoa.
Quem não passa por crise, eu vi algum desse material que a gente leu, alguém, eu não me lembro o autor, mas algum deles disse assim, alguém que diz que nunca passou numa crise, ele tende a ser uma pessoa superficial, uma pessoa não profunda. Ela é tão pouco consciente da própria vida que ela vai vivendo de uma maneira totalmente superficial. Então ela diz que nunca passou por uma crise. Então eu já pergunto para você, eu vou devolver, tô ruim hoje, vou devolver para você. Ale, me fala, você já passou por crise na sua vida? Não foram, não foi uma, nem foram duas. Eu já passei por várias crises. E passei, acho que as crises mais fortes que tocaram minha vida foi naquele momento que eu cheguei nos 30 anos e que eu olhei para trás. E eu, sinceramente, Ricardo, tinha construído muita coisa. Ali tinha um histórico de fracasso, de perda, um sentimento mesmo de ser inútil. Eu vou falar bem abertamente, porque tem gente que gosta de florear as palavras para mascarar. E eu acredito que não é assim que funciona. Então, o que aconteceu comigo? Eu vou dizer isso, porque eu vi uma pessoa perguntar assim, eu estou passando por uma crise e eu não sei para onde ir. Aí eu te devolvo a pergunta, mas o que você quer? Porque a crise é sempre uma pergunta que nos é feita para abrir o nosso entendimento, né? Então, quando eu cheguei aos 30, era um fracasso, assim, aos meus olhos. Poxa vida, não tinha eu não tinha uma ascensão financeira. Tinha saído de uma falência, estava com o nome sujo, não tinha uma vida afetiva que fosse decente, tinha acabado de passar por uma realidade doída nos afetos, relacionamento. Então, quando eu olhava o combo, eu falava assim, beleza, o que eu tenho? E ali foi muito, mas muito, sabe, foi muito doído. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso de uma forma honesta, porque a gente tem pessoas que às vezes camuflam, maqueiam e mostram sempre uma realidade perfeita. A minha vida nunca foi perfeita. E aí não pense você que nos 31, 2, 3, 4, 5 já estava resolvido. Não estava, Ricardo. Mas dentro das crises que chegavam até a mim, e por que elas ficavam cada vez mais acentuadas? Porque nós vivemos uma sociedade onde as cobranças são muito grandes. Então as pessoas à nossa volta não construíram muita coisa também não, mas elas adoram colocar o dedo na nossa ferida. Ah, você não casou até hoje? Nossa, você está envelhecendo, você não vai ter filhos. Nossa, mas aquela faculdade, aquela especialização serviu para quê? Então, tudo isso acentuava cada vez mais um sentimento em mim de inutilidade. Eu estou falando, abrindo o meu coração. Era um sentimento de inutilidade. Tá? Só que dentro dessa questão toda, ao mesmo tempo que eu via assim, uma inutilidade, eu perguntava para mim assim, o que eu posso fazer diante disso? Porque ninguém vai vir mudar a minha vida. Então eu preciso dar uma resposta para essa realidade. Existem coisas que eu vou precisar deixar de lado, por enquanto, para resolver aquilo que é essencial. Então, o que é essencial para mim? Naquele momento, Ricardo, eu estava me lixando para relacionamento. Todo mundo me cobrando. Nossa, mas suas amigas já casaram, suas primas não sei o quê. Eu estava nem aí, eu tinha que resolver um problema financeiro. Porque eu estava devendo, eu estava com o nome sujo e porque eu tinha que trabalhar muito. Era um trabalho puxado. Então eu foquei. Como que eu posso? Dentro dessa crise começaram, então, surgir algumas realidades para mim que foram me ajudando. Qual realidade? Eu não posso morrer diante disso, porque eu tenho uma vida. Segundo, é um problema financeiro? Houve uma desordem da sua parte? Como que você pode ordenar isso? O caos já existe? Vamos negociar. Eu levei 5 anos para pagar tudo aquilo que eu devia, mas porque eu me fiz perguntas muito pontuais e essas perguntas me levaram a respostas que eu dei passos. E aí as coisas foram ficando mais fáceis para eu lidar com aquilo. Então, assim, eu tinha que pontuar o que era importante, o que eu precisava fazer primeiro, e depois eu ia mudando. Bom, eu passei dos 30, entrei na fase dos 40, bendito seja Deus. Aí eu começo a mudar a minha rota totalmente.
E eu ouvia, nossa, mas quem não construiu uma vida até 35 não tem muito jeito, não. Por que que eu estou te falando isso? Você me fez uma pergunta que me voltou no tempo, na linha do tempo. Aí eu olhei e pensei assim, poxa, quando eu estava entrando nos 30, eu era uma fracassada. Aos olhos dos outros e aos meus olhos também. Agora eu estou entrando nos 40, eu não vou mais vestir a capa de fracassada. Eu sei para onde eu quero ir. Aí as coisas começaram a mudar. Enfim, é isso. Nossa, Meu Deus. Aí eu foi. tenho tanto comentário. Aí as coisas começaram a mudar. E, sabe, eu acho que aqui a gente já tem, a lei já matou a charada. A gente já tem uma primeira coisa que a gente não pode fazer numa crise. É tentar resolver a vida toda. Não tem É jeito. tentar, em 1 ano, 2 anos, achar que a gente vai. Porque a crise, ela desinstala a pessoa. Então a pessoa tem a impressão de que a vida dela toda está comprometida. Mas a gente não consegue, no meio de uma crise, resolver dar conta de tudo na nossa vida. A gente precisa fazer exatamente como a lei fez. Eleger um foco central para a gente trabalhar. E depois um outro foco. Porque senão a gente vai perdendo força para lidar com aquilo. A gente não consegue resolver nada, porque a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. A gente quer resolver. Isso acontece muito na crise da meia-idade. Quando vai chegando nos 40, a pessoa assim, viu que não resolveu muita coisa na vida e quer resolver em 1 ano, 2 anos todas as realidades da vida. Mas não é assim que acontece. Ninguém sai de uma crise assim. Então, o primeiro ponto é esse. Não querer resolver tudo. Segundo, a lei, eu achei que a lei deu um conceito aqui, que é um conceito de crise, na verdade. O Viktor Frankl, fundador da logoterapia, ele dizia uma coisa assim, ele dizia, não somos nós que fazemos perguntas para a vida, é a vida que nos está fazendo pergunta. Então, a gente pode definir uma crise como uma grande pergunta. Se você perguntar o que é uma crise, é uma grande pergunta da vida para mim. A vida está me lançando uma pergunta. O que eu não posso fazer durante uma crise? É fazer de conta que essa pergunta não existe. É não ler essa pergunta, é negar essa pergunta. Sabe, às vezes a gente tem até medo de dizer assim, eu estou em crise. Mas a ler aqui nós vamos desfazer tudo. Aqui é jogo aberto. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de falar para o público de maneira aberta e falar coisas que talvez muita gente não consiga falar. Aqui a gente rasga tudo. Uma crise, a gente não pode negar uma crise. Uma crise mal vivida vai ter repercussões na vida lá na frente. A conta chega lá na frente. Sabe aquela coisa que você negou, que você jogou para debaixo do tapete? Aquele desconforto que você diz, não é bem um desconforto, não. Mas isso é só porque eu estou cansado. Mas isso é só porque são coisas da vida, acontece com todo mundo. Mas é uma pergunta não respondida. E uma pergunta não respondida se transforma em 2 perguntas e 3 perguntas, enquanto você não foca em responder essas perguntas. Então aqui a gente já tira 2 coisas para não fazer numa crise. Primeiro, não querer resolver a vida toda. Não ter essa ilusão. Segundo, negar que a crise é uma pergunta e fazer de conta que ela não existe. O que você acha, Lê? Eu acho importante, Ricardo, é de suma importância a gente olhar para a nossa vida com um olhar muito real. Beleza, estou em crise porque eu vi uma pessoa dizer assim, olha, eu sou formada, fiz mestrado e hoje estou desempregada. Beleza. Sou formada, fiz mestrado, estou desempregada. Tá. Em que ponto as coisas começaram a desandar? Acho que a gente começa a perguntar aí. Começou a desandar quando? Tá, mas dentro disso tudo, hoje, qual que é meu diferencial? A crise, ela vai fazendo perguntas para a gente vai dando resposta. Tá bom, dentro do mercado de trabalho, qual que é meu diferencial? Ok, talvez essa direção que todos estão indo e até o que o meu estudo acadêmico poderia me conduzir, não é o que de fato vai me levar a algum tipo de resultado que eu gostaria. Então, eu não vou ficar surtada porque eu fiz mestrado, ou fiz doutorado, ou fiz PhD, ou estudei não sei onde, ou não sei o quê. Eu vou simplesmente pegar minha potencialidade. Talvez eu fiz mestrado, estudei bastante, mas eu não vou me sobressair naquilo porque eu vou encontrar dentro das perguntas que eu vou fazendo a mim mesma, qual que é a minha real habilidade? Talvez a minha real habilidade seja a confeitaria. E aí, num clique, beleza, eu descobri que a minha capacidade talvez não esteja na área de pesquisa, mas está na área de confeitaria. Em 1 ano,
Eu posso começar vendendo os meus docinhos ali de uma forma muito simples, mas em um ano eu posso construir um negócio que daqui 10 anos será um império. E quando eu olhar para trás, eu vou dizer, bendita seja a crise que tocou na minha vida, porque me tirou da inércia. Toda crise, ela vem para nos movimentar. Ela vem Isso. para nos mover de alguma forma, né? Não é para nós ficarmos paralisados e aceitando tudo. Oh, fracassado que eu sou. E eu já me senti fracassada. E, como eu disse, tem sempre alguém que ressalta aquilo na nossa vida. Só que quando eu olhei para um caminho, eu falei, peraí, não é aqui, não é aqui. Mas se eu pego a força, a energia, a forma, a criatividade que eu tanto queria aplicar aqui, eu vou mudar de rota. E eu vou aplicar desse lado sem medo nenhum. E ali as respostas começaram a surgir. Então é muito importante. Nós não somos crianças, nós não somos pessoas que não têm condição de pensar. Cada um aqui tem uma forma de agir, de pensar, mas nós estamos sendo conduzidos a um caminho de maturidade linkado com a sabedoria. Então a resposta que nós damos é sempre uma atitude. Dentro da crise, você tem um tempo para olhar, mas você precisa caminhar, Isso. porque senão a crise vai te engolir. E é uma realidade. Tô mentindo, Ricardo? Você está certíssima. Crise não se resolve só com reflexão. Gente, anota essa. Crise não se resolve apenas com reflexão. Crise se resolve com decisão. Agora, não é com reflexão, não basta refletir. É igual aquela. Vamos dizer, a crise é uma pergunta. É igual você estar numa prova. A prova fez a pergunta, vou refletir sobre a prova. Ok, entendi a pergunta, mas se você não responder a pergunta, você não passa na prova. Lógico que não. É lógico que tem que interpretar a pergunta para responder bem. É lógico que precisa entender a pergunta. Mas se você não escrever alguma coisa, a sua reflexão não vai te tirar numa crise. Agora, a gente tem que ter muito cuidado também para numa crise não tomar grandes decisões de uma vez só, não ser impulsivo, porque o que acontece? A crise é um momento, vamos imaginar, como se você tivesse com um óculos e esse óculos está embaçado. Você está com um óculos novo, trocou de lente, e aquele óculos novo você ainda não está acostumado, você não está entendendo, você não vai enxergar todas as variáveis de uma maneira objetiva, clara. Até, de novo, chegou aquela prova com aquela pergunta, você leu aquele enunciado completamente novo e você não entendeu no primeiro momento, você precisa ler bem a questão. Então, eu fiz um curso super interessante com uma psicóloga mexicana e ela falando sobre crise, ela disse assim, olha, numa crise, nós temos que dar pequenos passos todos os dias. Não se paralisou na crise, como você disse, paralisou na crise, a crise engole. Mas se a gente todo dia vai dando pequenos passos em direção daquilo que a gente vai fazendo, vai agindo, não só refletindo, agindo também, é o momento, nossa resposta à crise para sair dela. Não é necessariamente uma grande decisão de uma vez só. Não é uma grande escolha de uma vez só, até porque a gente pode se enganar por causa do desconforto da crise. A gente precisa ir devagar, mas dando pequenos passos. Eu vou falar de uma crise minha. Eu cheguei nos 40 anos, como muitos já me seguem aqui, sabem que eu sou dentista. Eu já sou dentista há mais de 20 anos. E eu construí um currículo muito bom dentro da odontologia, muito bom. E só que chegou nos 40 anos, eu percebi que existia alguma coisa em mim que não estava completa. Aí aquela coisa, a crise vem cheia de dúvidas. Eu disse assim, meu Deus, mas eu investi tanto na odontologia. Eu já perdi sonhos, tanta coisa que eu já investi na odontologia, tanto dinheiro que eu já investi na odontologia, tanta coisa, mas me deu um mal-estar. E eu demorei mais ou menos, eu tenho 43 anos, do 40 aos 43 anos, essa crise dentro de mim me chamava para uma coisa que eu sempre quis fazer, que é a psicologia. Então eu tive que me desfazer daquilo, porque durante esses 3 anos eu ficava, Ricardo, mas são 5 anos. Ricardo, psicologia. Ricardo, mas isso é aqui, você ganha mais dinheiro investindo hoje na odontologia que você já tem, que sustenta muita coisa.
Então eu fui pesquisando nesses anos, eu fui pesquisando uma faculdade que era mais adequada para mim, eu fui conversando com uma pessoa que já fez psicologia, eu fui entendendo uma pessoa mais velha que já fez psicologia, eu fui 3 anos trabalhando dentro de mim, e aí eu tomei a decisão consciente. Hoje eu faço psicologia. E hoje eu digo assim, nossa, tanto que acabou a crise, eu estou no lugar certo. As minhas crises agora são outras. Mas a crise, ela tem um começo e tem um fim. Ela acabou, se resolveu. Sabe aquela coisa que está resolvida na sua vida? Foi a decisão certa? Mas para isso eu preciso de muito embate interior, de muita reflexão, de muita decisão e de muitas renúncias. Então, eu queria compartilhar com vocês essa crise para dizer, crise se resolve com movimento, com pequenas ações também. O que você acha, Lê? Não, eu acho perfeito. E eu vou pegar o gancho aqui de algumas pessoas que estão comentando. Eu queria que vocês entendessem. Nós não estamos falando de crise de ansiedade, Ótimo. nós não estamos falando de crise de depressão ou de nenhum tipo de transtorno aqui emocional. Nós estamos falando da crise humana. A crise que chega nos questionando, nos perguntando e você olhando para a tua vida, o que que eu fiz? Nós não estamos falando de nada que envolve a questão emocional e uma doença, não é isso. E aí eu vejo que as pessoas ainda se sentem muito perdidas nessa questão toda do que eu e Ricardo viemos trazer. Eu vou trazer para vocês uma crise. Eu sou uma mulher que eu amo a Deus e nunca, jamais, eu vou me afastar dele. Mas chegou um momento em que eu não queria só fazer lives oracionais. Eu vou fazer campanhas oracionais, sim, mas eu queria falar sobre a vida. Eu queria falar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Sabe por quê? Tem muita gente que hoje está dentro de uma igreja, dentro de um templo, tá? Mas que não consegue nem olhar para a sua humanidade, não consegue discernir as coisas. E eu entrei numa crise muito forte, porque eu disse assim, mas se eu fizer isso, eu já fui muito julgada. Eu serei não só julgada, eu vou ser apedrejada. Eu vou morrer estacada com alguma coisa. E eu comecei aquele sofrimento na alma. E eu falava assim, mas olha para onde Deus te levou. Olha o quanto Deus já fez no seu interior. Olha a capacidade de sabedoria, de amadurecimento, de discernimento que você tem. E não estou falando que é uma coisa gigante, eu estou falando dentro do meu contexto de vida, para mim é algo maravilhoso. Porque eu saí de um ponto e fui para outro. Talvez para você o que eu vivo é muito pequeno, mas para mim foi muito significativo. Nesse processo da crise, foi muito difícil eu aceitar para mim mesma que eu deveria falar sobre as realidades do nosso dia a dia. Então você vai percebendo que a gente sai de uma crise e a gente cai em outras. Porque as perguntas vão chegando. Só que eu sou uma pessoa muito decidida. Eu não tenho essa coisa de ficar protelando, empurrando. Não, vou fazer, vou fazer. Ali, Deus começa a me dar respostas e Deus dizia, conta sobre você. Fala a verdade de quem você é. E por que na internet hoje nós temos pessoas com a vida muito perfeita, que nunca erraram, que nunca falharam, que não passam por crises. Jamais, tudo na vida delas é tão certinho, é tão perfeito, que a gente olha e pensa assim, esse povo saiu de uma propaganda de margarina, porque não tem condição, gente. É tudo tão assim. E aí, quando a gente vai olhar, nós temos que tomar esse cuidado. Um cuidado de não querer representar algo quando a gente não é. A crise nos torna de verdade, porque nós vamos fazendo perguntas, nós vamos avaliando realidades, nós vamos sentindo as situações que nos cercam e nós vamos dando respostas. As respostas são ações concretas no nosso dia a dia. As respostas são decisões concretas. Exemplo, suponhamos que eu esteja dentro de um relacionamento que, eu estou falando de namoro, tá? Casamento já é outra pegada e eu não vou trazer isso para cá. Estou falando de um namoro. Eu, talvez, nossa, suponhamos, não é o meu caso, mas vou usar como exemplo, que eu esteja dentro de um namoro que não, e aquilo começa a me angustiar. Não tem nada a ver, por que eu tô nisso, por que não sei o quê, como hoje eu recebi de uma moça 15 anos de namoro, mas é nunca que eu namoraria 15 anos. Você se sente assim, poxa, eu perdi 15 anos da minha vida com uma pessoa que realmente não quer estar comigo. Primeiro que eu não chegaria nem nesse ponto, mas enfim. A crise, ela chega para você colocar um ponto final ali.
Chega. Perfeito. Chega. E aí você precisa ter esse embasamento humano, gente, para tomar decisões. Isso não é nos afastar de Deus de jeito nenhum. Eu preciso. Onde pode eu estar dentro de um namoro há tantos anos que não há a menor possibilidade de construção de nada e eu ficar acomodada diante daquilo? Vai me bater frustração. Então, eu preciso de quê? Romper com o ciclo que me aprisiona. Estou falando de namoro. E aí, essas perguntas chegam para nós para trazer decisão. Porque eu já vi um monte de gente falar, eu tô com a crise de não sei o quê, crise disso. Mas qual o caminho? Eu não sei para onde ir, mas o que você quer fazer? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exato. Já nos dizia o filme de quem? Alice no País das Maravilhas. Então eu preciso ter, no mínimo, essa capacidade de entender, de pensar na minha vida, porque ninguém vai trazer respostas prontas para você. A nossa vida, gente, é responsabilidade da gente. Eu não posso colocar a minha vida como responsabilidade do Ricardo. Por mais que ele seja sábio, por mais que ele seja inteligente, que ele tenha conhecimento, ele não pode responder às minhas perguntas, porque elas dizem respeito a mim. E aí é importante você que está aqui nessa live, por favor, assuma essa capacidade de olhar para a sua vida sem esperar coisas mirabolantes e algo mágico acontecer. Assuma a responsabilidade de pensar, meu foco primeiro é esse. Eu vou partir daqui. O que eu preciso cortar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso de transformação? É assim que funciona. Como eu disse, nós não estamos falando de crise de ansiedade, que o ano passado eu passei pela crise de ansiedade. Nós não estamos falando de crise de depressão. Nós não estamos falando de transtorno bipolar. Nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando da crise humana. Eu estou olhando para a minha vida com um olhar totalmente desfocado. Não era o que eu queria. Eu tenho uma vida, mas o meu ideal era outro. Como é que eu faço para chegar nisso? E, se não tiver uma ação concreta da sua parte, você pode rezar todas as orações da terra. Porque a oração, ela vale muito em seus efeitos, e eu creio. Eu creio porque eu sou uma mulher profética. Mas se eu não assumir a minha responsabilidade dentro daquilo que tem que ser feito, fica difícil. A responsabilidade. Nós já falamos sobre insegurança, nós já falamos sobre medo, nós já falamos sobre o tempo. Quem acompanha essas lives aqui já sabe o nosso repertório todinho. Nós já falamos sobre comparações, a gente vem falando sobre um monte de coisa. E eu ainda vou vendo as pessoas repetirem as mesmas perguntas. Porque muitas vezes nós queremos as respostas de quem está aqui falando, só que eu não sei qual é a sua vida. Eu não posso ditar uma regra para você, porque isso quem vai fazer é você. Estou errada, Ricardo? E aí você tocou já no segundo ponto, Ale. A gente falou primeiro da negação e agora você falou da projeção. Porque o que é a projeção? Você falou da responsabilidade, né? Quando eu projeto a minha crise em outra pessoa, ou numa instituição, ou em alguma coisa, é uma maneira de eu estar delegando a resposta da minha crise a alguém. Só que a prova da crise é um endereço. Desculpa, a crise ela é uma prova individual. Eu não posso, embora quem está do meu lado pode sim contribuir para a minha crise, pode estar, de certa forma, perpetuando também alguns elementos da crise, mas o Frankl, volta a falar do Viktor Frankl, ele dizia assim, uma liberdade que ninguém pode nos tirar. É a liberdade de escolher que resposta eu vou ter ao que acontece na minha vida. Essa liberdade ninguém te tira. Eu escolho até que resposta eu tenho diante do meu sofrimento, sabe? Eu trabalho como dentista hospitalar e trabalho com pacientes com câncer.
E eu vejo todos os dias, às vezes, pessoas com um diagnóstico bem parecido, passando por um tratamento bem parecido, e eu vejo respostas diferentes de cada pessoa. Eu vejo que cada resposta é única. Tanto que eu digo assim, eu digo, meu Deus, eu gostaria muito de ter uma resposta parecida com essa criatura que eu conheço. Porque a resposta dela, ela entendeu que a resposta, ela escolhe como ela quer responder àquele infortúnio. O infortúnio é parecido, os efeitos colaterais são parecidos, a insegurança é parecida, mas ninguém pode escolher por ela qual a postura que ela tem, quer ter diante do sofrimento. Isso é uma escolha. Então, um adoecimento, por exemplo, uma crise existencial que vem com diagnóstico, ela é enorme, ela desestabiliza a pessoa. Mas ainda assim a pessoa pode escolher, ela não tem controle sobre a situação em si, mas ela pode escolher o que fazer diante da situação. Eu acho que essa live, a gente tem feito live já há várias semanas, né, Ale? Eu, para Já há mim, muito tempo. particularmente, eu acho essa live uma das mais interessantes, porque cada live eu vou ouvindo você, vou me ouvindo e vou vendo as perguntas, eu vou dizer, nossa, faz muito sentido. Eu vou aprendendo, eu saio de uma live e fico pensando assim, nos 10 minutos que a gente conversou. E eu acho interessante essa live, eu acho ela das mais especiais, porque a gente está falando de uma coisa que toca a todo mundo, que é essa crise, que ou chega numa meia-idade, ou chega nos 30 anos, ou chega num relacionamento que fica difícil, ou chega num amor. E olha, crise, gente, não acontece só com coisa ruim na nossa vida, não. Por exemplo, tem gente que tem crise quando é promovido no trabalho. Que, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Tem gente que entra uma crise quando muda de cidade, muda de país. Meu Deus, como é que vai ser? Tem gente que entra em crise quando se torna mãe. Meu Deus, aquela sensação de se sentir perdido. Será que eu vou ser boa mãe? Então, todas essas perguntas fazem parte do contexto de uma crise. E elas podem ser muito positivas. Uma vez eu fui num curso, Ale, e uma pessoa estava falando sobre crise. Era presencial. E a pessoa que estava dando a palestra disse assim, gente, a crise é uma coisa boa ou ruim? Aí, a maioria diz é ruim. Ah, a crise é coisa ruim, a crise é coisa ruim, coisa ruim. Talvez a pessoa estava pensando que era crise de ansiedade, que era crise de depressão, que é outra coisa. Isso é ruim. Mas a crise humana, ela diz assim, gente, vou dizer uma resposta para vocês, a crise não é boa nem é ruim. Ela pode ser boa, porque ela pode te desinstalar, ela pode te levar a ter mais consciência no momento que está vivendo, pode te tirar do teu lugar, pode te levar para frente, ou ela pode ser ruim, se você se paralisar nela, se você congelar nela. A resposta à sua crise é que vai qualificar ela como boa ou ruim. Muitas pessoas estão dizendo aqui, Ricardo, que estão paralisadas. Eu acredito que nós também já ficamos assim, naquele momento em que a gente olha para um lado e não sabe o que fazer. Aí olha para o outro também não sabe o que fazer. E a coisa ali fervendo. Eu vou colocar o meu ponto de vista, aquilo que acontece comigo, depois eu quero que o Ricardo ele coloque dentro dessa questão de paralisia. Né? Tudo que vem para me paralisar, eu tenho essa consciência. Tudo que me paralisa me rouba. Tudo que me paralisa me rouba de alguma forma. Aquilo que me rouba está criando um déficit na minha vida, no meu dia a dia, nas coisas que eu poderia fazer. Então, quando eu penso assim, eu estou paralisada diante de uma realidade, automaticamente, é muito automático. Eu já penso assim, mas como eu vou sair disso? Me paralisou por quê? Porque eu não sei para onde ir, porque eu não quero mudar a rota, porque eu não tenho a coragem de perguntar realmente para mim se eu estou de forma efetiva dentro da minha própria vida, porque às vezes uma pessoa chega para fazer uma pergunta para a gente e nós, de uma forma muito reativa, a gente reage muito a alguma coisa porque a gente quer camuflar outra coisa. Então Alessandra, eu penso assim, bom, o que me paralisa me rouba. Tudo que me paralisa me rouba. Se paralisou, a minha criatividade está me roubando. Se paralisou, me paralisou, que eu não sei para onde ir, está me roubando. Eu não nasci para ficar perdida, entendeu? Vou para cá, vou para cá. Não, porque há uma necessidade muito real dentro do nosso coração de saber o que a gente quer. Eu não estou dizendo como a gente vai alcançar isso, mas saber o que a gente quer. Isso faz muita diferença. Desde quando eu entendi no mundo espiritual e no mundo real que o que me paralisa me rouba, eu comecei a agir de uma forma muito mais rápida,
para que eu não ficasse tanto tempo paralisada, sem entender processo, sem saber, perdida, atordoada. Até porque a minha fé me garante um fortalecimento interno. Nos momentos de dor, de caos, de tristeza, de solidão, porque eu já chorei muito sozinha, não por falta de pessoas, mas tem coisas que é você e você e Deus. Fato. Não tem conversa, não. É. Tem dores que elas são nossas e a gente vai chamar isso no nosso peito. Então, o que está me paralisando? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2012, já lá vão uns anos aí para trás, né? Eu vivi uma realidade de uma paixão avassaladora. Essa foi a grande paixão da minha vida. Eu falo de paixão, tá, gente? De querer estar junto, de ficar assim horas e horas pensando naquilo, de não conseguir fluir no trabalho. Tá, eu já vivi isso. Desculpa aí para alguns, mas eu já vivi. Nesse processo dessa paixão, eu fiquei paralisada em muitas realidades. Porque quando você pensa na pessoa, você só pensa naquilo, você alimenta daquilo, nada mais na sua vida flui. E um detalhe, eu e essa pessoa, havia entre nós uma sinergia bem legal, mas nós éramos muito opostos. E eu precisei, no meio disso, olhar para a minha vida e falar assim, mas isso aqui está me paralisando. Isso aqui está me paralisando. Então, está me roubando. Estou dando um exemplo meu. Se está me roubando e eu prosseguir com isso, daqui 10 anos, como eu vou estar? Que seria basicamente nos tempos atuais. Eu estaria morta, morta por dentro, sequelada, destruída, sem Deus, completamente aniquilada. Porque a paralisia te rouba. E foi com muita dor no coração. Você não tem noção do que eu estou te falando. Foi com muita dor no coração que o rompimento aconteceu. E mesmo depois do rompimento ter acontecido, eu ainda queria ter notícias, porque era o alvo da minha paixão. Só que quando eu olho para trás, vejo a minha vida hoje, se eu estivesse presa naquilo, eu jamais poderia viver a realidade que eu vivo hoje, que é algo que me traz paz. Então, eu vivo algo que hoje me traz paz. Por que eu estou tocando nisso para você? Só para ficar de uma forma lúdica para você entender. Lá atrás a minha crise é isso mesmo, essa paixão toda. E uma vida parada, uma vida morta. Uma vida que só vivia em função de estar ali. Lógico que eu fazia outras coisas. Sim, não é minha natureza ficar parada para sempre. Mas a minha vida tinha déficits que você não tem noção. E com isso eu comecei a entristecer. E eu não podia ter a minha identidade roubada. E a minha identidade roubada não é só de Alessandra Santos. Eu sou filha de um Deus apaixonado por mim. E quando eu entendo que eu sou filha de um Deus apaixonado por mim, nenhuma migalha pode me bastar. Você entende quando eu digo? E pode ser que você esteja vivendo em outras áreas da sua vida, mas estou te dando um exemplo de anos atrás. E bateu justamente nessa questão aí dos 30 e poucos anos. Quando eu rompo, eu tenho meu fôlego de volta. Sofri alguns meses, me libertei daquilo e olhei para a vida de uma forma diferenciada. Do que adiantava ter alguém ao meu lado que não me permitia ser quem eu nasci para ser? Já que todo mundo me cobrava um relacionamento, todo mundo dizia que eu não tinha casado, que eu não tinha filhos. Naquele momento, a mim é devolvido uma dignidade. Eu estou
dizendo para você que a resposta dentro dessa crise me devolveu dignidade. A crise, ela vem para fazer de você uma pessoa inteira. Por isso a gente não pode ficar de mimimi dentro de crise. A gente olha, a gente enfrenta, a gente pergunta para a gente mesmo. Nós vamos tentar encontrar um caminho dentro daquela situação? Sim. E vamos encontrar. Estou te dando um exemplo meu. Faz sentido o meu exemplo, Ricardo? E um belo exemplo. E eu fiquei até pensando aqui. Refletindo também. E sabe o que é interessante? Falar em movimento, em decisão e escolha. Às vezes, e isso é um ponto interessante, às vezes as decisões são exteriores, como foi a decisão da lei. A situação da lei requereu uma decisão e uma escolha exterior. Mas existem algumas situações que esse movimento vai ser interior. O movimento ele não é apenas exterior. Às vezes ele é um movimento interior também. Por exemplo, quando você está diante de uma situação inevitável, por exemplo, o paciente que está com uma doença muito grave. E o Frankl, ele dizia assim, olha, quando você não conseguir mudar as situações ao seu redor, você é desafiado a mudar a si mesmo. Às vezes o crescimento, esse movimento também é um movimento interior. É você se perguntar, nessa crise que eu estou vivendo, quem é que é a pessoa que eu quero me tornar? Carl Rogers falar nisso. Quem eu quero me tornar? Nesse desafio, nesse infortúnio da vida, porque tem infortúnio da vida que a gente tem o que fazer e agir, como a lei agiu. A maioria a gente tem que agir de alguma maneira. Mas existem algumas situações da vida que é uma mudança interior. Ok, quem é que eu quero me tornar? O que eu preciso, o que eu preciso me movimentar para me tornar essa pessoa mais paciente? A gente diz assim, eu nunca fui paciente. Talvez essa situação agora está te fazendo movimentar-se a se tornar essa pessoa mais paciente. Eu sempre fui uma pessoa intolerante. Eu nunca concordei que discordassem de mim. Às vezes, a mudança é isso. Eu vou me tornando essa pessoa mais tolerante. Eu tenho, na primeira vez na vida, com essa situação, com esse infortúnio, eu tenho a possibilidade de me transformar essa pessoa tolerante que talvez eu nunca fui. Então, às vezes, esse movimento também você sair de uma crise e dizer assim, olha, passei por essa crise, eu me transformei, eu sou outra pessoa, né? Não é só o que acontece ao meu redor, mas também o que acontece dentro de mim. E aí, já deixo uma outra pergunta, que eu acho muito interessante. A frasezinha que eu amo. Deixa eu mostrar, porque está longe de mim aqui, mas eu tenho uma frase, que tem uma amiga, uma das minhas melhores amigas, sabe que é a frase que eu mais gosto na vida. E ela diz assim, eu vou ler daqui. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Porque depois dessa crise, tem outra crise. E depois vai ter a crise de agora, desse momento, não vai ser a crise daqui a 5 anos, nem vai ser a crise da outra. A crise que a Ale viveu ano passado é diferente da crise que ela viveu há 10 anos atrás. E comigo também. Por quê? Quando a gente acha que tem todas as respostas, qual era talvez a resposta da Ale naquele momento? Eu estou apaixonada, essa é a minha resposta. Pronto, encontrei essa pessoa, nós temos uma sinergia, mas só que a vida veio e mudou as perguntas. Ale, eu não estou te perguntando se você tem sinergia só. Eu estou perguntando se essa pessoa, para você passar o resto da sua vida, a vida mudou as perguntas. Ela entrou numa crise e deu uma resposta. Gente, é tão importante quando a gente olha para a nossa vida e a gente tem essa decência de olhar de verdade e entender o que está acontecendo. Aí o Ricardo entra num ponto crucial. Naquele momento, eu vivia meio que uma cegueira dentro da situação. Não chegava a ser uma cegueira total, porque, né, mas era uma coisa... E aí eu fiz a pergunta decisiva. É isso que você quer para você? Aí, isso foi 2012, 2013. 10 anos se passaram. Quando eu olho para trás, eu penso, bendito seja Deus, que me permitiu viver essa realidade para entender hoje o que eu quero, o que eu mereço, onde eu quero chegar.
porque a clareza de todas essas coisas para mim é essencial. Eu não maqueio. Então, dentro de uma crise, é preciso que haja evolução e não regressão. Eu evoluo, eu não vou regredir. Então, eu estou vendo muitas realidades aqui, porque talvez, e eu entendo, a gente não nasce pronto, a gente não oh, meu Deus, se eu tivesse essa clareza há tantos anos atrás, era outra vida. Mas a outra vida não me permitiria ser quem eu sou hoje. Então, é essa vida aqui mesmo. É essa vida aqui mesmo. Mas eu vou entendendo, existe uma evolução enquanto pessoa, nas respostas. O que o Ricardo disse sobre a questão, eu trouxe o exemplo externo, mas quero falar também do exemplo interno. Eu já fui uma ventania indomável. Indomável. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu quis usar o meu réu primário. Muitas vezes. Porém, crises que vieram até a minha vida trouxeram também a mim um sentimento de... Não sentimento, uma verdade que me moldou, que me deixou um pouco mais dócil. Eu não estou dizendo que eu sou paz e amor. Não, eu continuo com as minhas características. Porém, existe dentro de mim uma tranquilidade hoje para pensar, para agir, para fazer, que antes não existia. As crises me devolveram uma dignidade e trouxeram até mim também sabedoria e aquele caminho para a maturidade. Eu sou perfeita? Coitada de mim, zero perfeição. Mas eu consigo olhar para o passado e consigo olhar para o presente. E eu consigo identificar evolução. Porque se a crise trouxesse para a Alessandra uma regressão, onde eu voltasse, porque é isso. O que seria da minha vida? O que seria da minha vida? Faz sentido isso, Ricardo? Isso faz sentido. Eu acho que a gente tem que olhar para a nossa vida e olhar assim, ok, quem eu sou hoje, quem eu era há 20 anos atrás? E ver, porque às vezes a gente também não nomeia, a gente nem para pensar nessas coisas, mas ver o que eu mudei, o que eu cresci, e como as crises que eu passei, às vezes crises no relacionamento, às vezes crises existenciais, às vezes crises num âmbito espiritual, questionamentos, dúvidas, conflitos, o que isso me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Eu fui percebendo em mim que eu fui me tornando cada vez mais, Ale, uma pessoa mais tolerante, mais misericordioso. Eu percebi. Eu acho que isso vem muito nessa fase. Eu cheguei meus 40, cheguei assim. Eu fui vendo que eu tinha um comportamento muito assim, de querer tudo muito certo, de achar que 1 mais 1 é sempre 2. E às vezes a vida não é assim. Às vezes 1 mais 1 é 3. Às vezes 1 mais 1 é 4. Então, eu fui vendo a minha imperfeição, a crise que eu entrava quando eu via todas as minhas fraquezas, todos os meus limites, eu entrava em crise de ver isso, mas era libertador porque eu disse, ora, se eu tenho tanta fraqueza, se eu tenho tanto limite, por que eu não posso também tolerar o outro? Por que eu não posso ser mais condescendente com o outro? Entender? Eu acho que é natural da vida a gente se tornar mais tolerante com o tempo. Eu acho que a tendência é essa, porque quando a gente é muita ferro e fogo, é porque a gente acha que a gente é perfeito, que a gente acha que dessa água eu nunca beberei, a gente acha que eu não posso cair. Quando passa o tempo da vida, as crises, as nossas próprias crises, com nossos próprios fracassos pessoais, fracassos morais, fracassos espirituais, fracassos humanos, e você vai olhando, nossa, eu sou tão fraco assim, então eu sou capaz também. E aqui fraco não é de fracassado não, tá, gente? É outra coisa. Fraco é de limitado. Porque a gente é essa mistura de lama e ouro. Mas olhar para a sua vida e ver assim, nossa, eu estou crescendo nisso. É sinal de que a gente está passando bem pelas crises. Ale, nosso tempo está acabando. Eu não queria deixar de falar uma coisa. Tá assim. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vi uma pessoa comentando algo aqui. Ela disse assim, eu sempre sonhei com o sacramento do matrimônio.
estávamos perto de realizar o civil, mas agora uma decepção. Você está passando uma crise. Eu não sei se você já está com essa pessoa, se você vai se casar agora, né? Se você já mora com essa pessoa, que é um erro, e vocês, mulheres, aqui podem dizer para mim assim, ai, você é cafona, e eu digo para vocês, nunca, nunca inicie um relacionamento onde você sonha com casamento indo morar com alguém. A gente sempre se faz uma pergunta, e eu me fiz. Um homem me merece. De verdade, ele vai mostrar com comportamentos e quando ele deseja me levar até o altar, porque isso para mim é importante. Aí você fez outra pergunta, agora o meu mundo caiu. Será que você não precisa se dar essa resposta? Por que você está insistindo então? Ah, mas eu tenho 2 filhos. Qual é a atitude que você vai tomar dentro disso? Porque eu sei que não é fácil. Você tem filhos, talvez você não tenha estabilidade financeira, talvez você está aí olhando para um lado e para o outro, mas as respostas elas vão chegar até você. As respostas vão chegar até você. Por que você quer arrastar e levar a um sacramento que é algo tão importante com alguém que talvez não vai durar casado com você uma semana? Se responda, pensa nisso. Peguei a pergunta aqui e estou levando isso para frente com você. Se responda. Se responda, ei, é isso? Porque já errou lá atrás, vai errar de novo? Nós não precisamos permanecer em erro, gente. Nós nem não precisamos permanecer em erro. E o que mais me machuca, a gente tem um negócio escancarado na nossa cara. E aí a gente vai sofrendo, 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 porque tomamos decisões erradas, não entendemos qual tipo de amadurecimento que nós necessitamos, não sabemos quem nós somos, não sabemos para onde a gente quer ir, a gente vai no flow do negócio, porque às vezes é um momento, só que momentos impensados te levam a um futuro fracassado. E é muito importante a gente pensar nesse sentido. Eu estou falando, talvez fugindo um pouquinho, mas eu jamais ia perder a oportunidade de falar isso. Se você sabe o que você quer, não comece errado. Ah, mas eu já errei. Mas você tem a oportunidade de consertar. Estou falando no caso específico dessa pessoa que deseja um sacramento, que estava tudo marcado, que foi decepcionada, que isso e que aquilo. Você já está sendo decepcionada desde o dia que você foi morar com esse cara. Aí vocês tiveram 2 filhos, que com certeza bênção. Filho é bênção, tá? Filho é bênção. E você vai honrar a sua maternidade, amém. Mas você está morta? Você está morta dentro disso? Não. Tome a decisão de reagir dentro daquilo que você tem que reagir e lutar. Eu não posso lutar por você. O Ricardo não pode lutar por você. Mas você precisa pensar, estou passando por uma crise porque eu estou muito chateadinha. Lá atrás, talvez você não tinha capacidade você não tinha capacidade de discernir e você nunca ouviu o que você está ouvindo agora. Sabedoria é um ornamento poderoso para a alma de qualquer pessoa. Só isso que eu falo. Vamos concluir, né, Ricardo? Eu sou cheia das minhas coisinhas, mas eu não posso perder a oportunidade, meu filho. Eu não posso. Não, eu só queria chamar a atenção um último ponto, o que não fazer numa crise. A gente já falou de muitas coisas. Uma coisa, é muito interessante a gente não procurar por miragens em uma crise, procurar por oásis. A crise é como se fosse um deserto. Então, gente, às vezes também no deserto saem muitas ilusões. A gente vê o que a gente quer ver, a gente só o que a gente quer ver. E a gente corre o risco de ir impulsivamente ir atrás de uma miragem, mas que a gente poderia, num deserto, a gente pode encontrar vários oásis. Um dos oásis são pessoas sensatas, pessoas sábias, sabe? A gente precisa, todo mundo precisa de um amigo brincalhão, todo mundo precisa de um amigo aquele que pega pesado, que vai te ajudar fisicamente, né? Se você tiver uma coisa e você sabe que ele vai contar, se você estiver no hospital, é para ele que você vai ligar. Mas, particularmente numa crise, todo mundo precisa ter aquela pessoa mais sábia,
sabe aquela pessoa mais sensata? Precisa ter perto de você, até para você perguntar, fulano, me ajuda, será que eu estou vendo aqui não é uma miragem? Será que é isso? Então, os oásis podem ser essas pessoas que a gente tem, que são sensatas, que ajudam a nos equilibrar. Uma outra coisa importante não fazer numa crise, gente, acho que a gente já falou isso, tem até um post que a gente colocou no dia desses, de ficar, quando você estiver numa crise, de falar para todo mundo, de pedir conselho para todo mundo, sabe? Eu acho interessante isso que a Ale falou e às vezes é maravilhoso, estou adorando essa parte, que eu posso interagir com os meus seguidores. Mas tem perguntas que são tão delicadas e são tão complexas que não dá para você responder no Instagram. Eu acho que a Ale deve vivenciar isso muito bem. Tem umas que eu digo assim, olha, eu não tenho como lhe responder se você vai precisar de uma pessoa que esteja mais perto de você. Sabe por quê? Porque aqui, gente, a gente está mais longe, a gente não tem como ter sensatez de tudo, a gente não vê todos os ângulos da coisa, você precisa de uma pessoa perto de você, sabe? Às vezes eu pergunto, por que você não pergunta? Tem alguém, uma pessoa que você confia, uma pessoa que está perto de você, que você possa fazer essa pergunta? Entende? Então eu queria deixar esses dois cuidados falando também sobre o que não fazer numa crise. E, assim, Ricardo, uma coisa que é muito importante a gente pontuar, porque quando a gente começa a fazer alguns questionamentos, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, quando a gente não começa a encontrar saída, a gente se isola. A gente entra num flow de me isolar, de ficar ali, e aquilo a gente vai remoendo mais. Porque se uma pessoa chega para mim e fala assim, fracassada, talvez ela não vai usar essa expressão de fracassada, mas ela pode me dizer assim, nossa, você não conseguiu realizar isso até hoje, mas não era isso que você queria. Porque pessoas são pessoas. E quantas vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer o mesmo, né? Então, uma coisa que eu aprendi, todas as vezes que eu me isolei, eu fui fomentando dentro de mim sentimentos muito tristes. E aí, isso me maltratou, me amargurou, me aprisionou. É tão importante a gente também ter um convívio saudável. Eu sei que talvez, nem sempre, o Ricardo falou uma coisa tão maravilhosa, que a gente tem que ter perto da gente pessoas sábias. Nem sempre a gente encontra isso dependendo do meio que a gente vive. Então, é muito importante também, dentro das crises, a gente entender que tipo de pessoa que nós queremos ao nosso lado. Que tipo de pessoa a gente precisa ter ao nosso lado. Olha, eu não sou uma pessoa de multidão de amigos, como dizia o Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Gente, o pessoal está falando que está sem som. Ricardo, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Enfim, vou aqui caminhando para o fim, se tiver dado... Ai, mas não é possível. Vou perguntar, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Responde aí no chat. Quem está na live, está me ouvindo? Normal. Ótimo, beleza. Graças a Deus. Então, vamos embora. Então, obrigada, Emerson, obrigada. O que acontece hoje é muito importante também eu pensar que, eu não quero ter 1 milhão de amigos, mas eu quero ter os amigos que me ajudem a passar por caminhos que em outros momentos sozinho eu não conseguiria. É importante a gente pensar isso. É importante a gente refletir a nossa vida. Porque às vezes nós também estamos cercados da mesma coisa, do mesmo jeito, das mesmas pessoas. E eu não estou falando que a gente vai desfazer das pessoas. Eu vou desfazer de alguém? Não. Eu vou deixar... Não, eu só estou dizendo que para minha intimidade, eu vou trazer quem agrega. Se não agrega, eu não vou trazer para minha intimidade. É muito importante, nesse ponto, nós falarmos isso. É muito importante nós falarmos isso. Para minha intimidade, trarei quem agrega. As crises, elas vão nos tirar do ponto A, onde a gente está engateando, a gente está questionando, a gente está sofrendo, a gente olha para a nossa vida assim, nossa, o que eu fiz, o que eu sou? E as crises, elas podem me levar lá no ponto Z, se eu for sábia. Porque lá no ponto Z é a última letra do alfabeto. Ali houve
evolução, ali houve entendimento, ali eu fiz cortes, ali eu mudei minha vida, ali eu mudei postura, ali eu mudei meu relacionamento com Deus, ali eu assumi onde eu errei, sem ficar mascarando, sem ficar maquiando. Ali eu entendo que, eu tô passando por isso, mas a minha mãozinha estava ali contribuindo, porque eu não passei por isso do nada. Eu tô assumindo uma responsabilidade. Eu tô me sentindo muito mal. Talvez eu estou com um orgulho tão grande. Eu quero que o Ricardo fale uma coisa, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci uma moça que ela fez direito. Ela levou uns 2 anos para passar na UAB. Mas ela fez direito, ela era mãe solo. A família dela complicada, porque sempre tocava nesse ponto dela ser mãe solo. E ela sempre sonhou em ser juíza, mas deu tudo errado. Só que deu um errado para dar certo. Eu conheci essa menina vendendo cachorro quente. Você imagina o que essa menina não passou de crise. Fazer direito não é brincadeira, gente. O volume de coisa que você tem que consumir e ler não é fácil. Direito não é algo fácil. Quem é advogado aqui sabe. Ela virou vendedora de cachorro quente. Só que ela parou e pensou o seguinte: tem uma filha. Eu tenho uma filha. O pai não ajuda em nada. Minha família também não está me ajudando. Eu vou pegar meu diploma, vou deixar ele aqui, vou engolir o meu orgulho e vou vender cachorro quente. A resposta dela foi: eu vou para cima. Como o ponto dela vender cachorro quente era próximo a uma faculdade, uma delegacia, uma igreja, o ponto bom. O ponto bom. 700 cachorros quentes por dia. 700 cachorros quentes por dia. Não sei o valor de cachorro quente hoje, faço a menor ideia, porque eu não como na rua. Cachorro quente, não como mesmo, por várias questões. E também não estou mais consumindo embutidos. Mas quem souber o preço de um cachorro quente hoje, me fala aqui no chat, por favor. Porque faz a conta. Quanto daria o cachorro quente? Não sei, será quanto que é um cachorro quente, Ricardo? Não tenho ideia, Lê. Não tenho ideia. Eu não sei, porque era cheio daquelas coisas que põe no cachorro quente, é queijo, é não sei das quantas, é isso, mas não sei o quê. Mas se fosse R$5, como o pessoal, eu tô achando R$5 muito barato. Mas aqui tem 10, tem 8. Vamos pegar que seja R$10, vamos fazer uma conta aqui. São R$10, né? 700 por dia. Dão R$7.000. Ela vai tirar todas as despesas dela. Eu acho que ela ganha mais do que se ela estivesse advogando. Se ela não estiver num escritório renomado, se ela não estiver fazendo algo renomado, ela ganha muito mais. Se a crise dela não trouxesse uma resposta, se ela não tivesse atitude, ela ia se sentir uma ameba, porque ela se formou, levou anos, mas ela tinha uma filha e ela tinha uma necessidade. E a resposta dela. Então, eu não estou dizendo para não, que eu não sei quanto que. Eu não sei, gente, eu não sei nem quanto que um advogado ganhou, eu não sei nada, não é minha área. Mas eu estou dizendo que os 700 cachorro-quente pode haver uma variação. Mas na semana, pelo menos umas 3 vezes na semana, ela vende 700 cachorro-quente. Trabalha sozinho? Não. Tem uma equipe? Tem. Mas você acha que ela está ganhando mal, Ricardo? Não acho. E fico me questionando se ela passasse o tempo todo pensando, é porque eu não consegui ser juíza, porque eu não consegui. Veja o que ela ia perpetuar uma crise que ia durar anos. E crise, toda crise, gente, ela tem que ter um começo, meio e fim. Crise não é para passar a pessoa sem, estou sempre em crise, porque às vezes a gente pode transformar na crise da gente numa fuga. Eu estou sempre em crise para não assumir responsabilidade pela vida. Eu estou numa crise, não estou bem, não estou. E ela, o que essa moça fez? No seu relato, você disse que ela pegou e ela disse assim, ok, não deu certo por esse lado, está inviável, eu tenho um filho, a situação está difícil, então vou jogar a rede para o outro lado. Né? Às vezes,
vezes a crise é uma oportunidade da gente entender. Não deu certo de um jeito, então vamos tentar para o outro. Ou então a gente vai ficar se lamentando a vida inteira, por que não aquilo, procurando um culpado, e aí vai perdendo tempo de poder dar um passo na vida. Que exemplo interessante. É interessante. E eu quero perguntar para vocês aqui, se vocês, na semana que vem, nós não faremos aula na terça. Não é aula, é uma live. Nós vamos fazer na quinta. Eu só quero perguntar para você que está aqui, que gosta do nosso conteúdo, se você já se inscreveu para essa aula, porque ela vai ser no YouTube. E a gente vai disponibilizar o link. Você já se inscreveu para esse momento que vai ser bombástico? Bombástico. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Você vai ficar preso à crise, paralisado, ou vai reagir? Como é que vai ser? E aí? Como é que vai ser? É você quem tem que pensar. Não é, Ricardo? É uma resposta individual. Não tem procuração. Não existe procuração numa crise. Não existe. Não existe. Quando o Ricardo trouxe essa proposta para a gente falar sobre coisas diferenciadas, eu gostei bastante. Porque a gente estava falando da vida real. A vida no nosso dia a dia. A gente está falando de coisas que acontecem conosco. A gente comentou coisas que eu já passei, Ricardo já passou. Nós vamos encerrar, mas eu quero te contar uma cena. Eu estava voltando de um lugar e estava dentro do carro. Aí eu olhei, eu estava passando dentro de um bairro chamado Barro Preto, que já foi um polo da moda aqui em Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte conhece, quem já veio comprar roupa aqui também conhece. Eu passo e vejo um senhor de meia idade, assim, parado na porta de uma loja com os braços cruzados, e eu fixei o meu olhar no rosto dele. Era um rosto cansado, sofrido, e eu me recordei das minhas lives com o Ricardo. E pensei assim, nossa, esse moço que não tinha um cliente dentro da loja dele, e me veio ao coração, ele não sabe para onde ir. E na hora eu pensei, ele não se fez a pergunta certa. E eu vim ali dentro do carro pensando, eu falei, poxa, eu olhei para a fisionomia dele e é como se eu estivesse olhando para a sua fisionomia. Quantas vezes nós também não sabemos. Mas a importância de tudo que nós falamos aqui, a aplicação na nossa vida é essencial. É ou não é, Ricardo? É essencial. Eu acho que a proposta que a gente teve aqui foi de trazer coisas aplicadas para a vida. Não muitos conceitos, não muita teoria. A gente pegou a teoria e transformou em coisa prática, objetiva. Essa era a nossa proposta. Eu espero que vocês tenham absorvido essa proposta que a gente trouxe para vocês. E aí, ó, pessoas perguntando do link. O link está na minha bio, está na bio do Ricardo. O que é bio? Quando você entra no nosso perfil, você vê ali uma descrição. Então, você clica no link, faz a sua inscrição, mas também vou deixar nos stories. E eu espero você, juntamente com o Ricardo, nós esperamos, né? Juntos, na próxima semana, a aula na quinta-feira. E que você possa ter... Vai ser poderosa, né, Ricardo? Vai ser a live das lives. Eu acho que assim, o que a gente está preparando vai falar sobre tudo isso de uma maneira mais aprofundada, de crise, de meia-idade, de recomeços. Eu acho que, assim, de todas, pelo que a gente está preparando, que a gente pensou, vai ser a live. Vai sim. Então, se inscreva lá, vem, porque vai ser no Instagram, no YouTube, não vai ser no Instagram, e aí vai ser uma alegria a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe vocês. Essa live, ela fica aqui por umas horas, né, no meu Instagram, depois ela sobe também no canal do YouTube. Deus abençoe, foi um prazer partilhar com vocês mais uma vez, foi uma honra. Estar com o Ricardo, para mim, é algo indescritível. Eu tenho o prazer de estar com ele. Algo indescritível, pela admiração, pelo carinho, pelo respeito, pelo homem que ele é, pela hombridade dele. E estar com vocês é uma honra. Beijo, Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser, na aula que vai impactar seu coração. Só prepara. Tchau.